estabelece o máximo possível do Facebook. É com você. Tá bom. Então posso começar? Sérgio vai começar. Sim. Então, sim, Clemente, é com você. bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa live das centrais sindicais, da CUT, da Força Sindical, da UGT, da Nova Central Sindical, da CTB e da CSB. As 6 centrais sindicais reunidas no Fórum das Centrais Sindicais realizam hoje essa live, num dia em que as centrais mobilizaram em todo o Brasil manifestações buscando conscientizar a sociedade brasileira, os trabalhadores e as trabalhadoras, os governantes, os parlamentares, sobre a urgência de termos medidas de isolamento social, medidas que possam produzir a paralisação das atividades produtivas, a paralisação da circulação das pessoas, e que esse isolamento decorrente da paralisação permita com que nós, em algumas semanas, consigamos reverter essa trágica situação em que nos encontramos como país e como nação. O Brasil, infelizmente, no dia de hoje, alcançará a trágica marca de 300 mil mortes decorrente dessa grave crise sanitária e dos seus efeitos, que, para além do contágio e dos graves problemas de saúde, já levaram a vida de 300 mil pessoas, sempre lembrando que nós poderíamos ter uma outra performance se o Brasil tivesse coordenação das atividades, o governo federal tivesse atuado de maneira correta, seguindo o que recomenda a ciência, os especialistas, tivesse feito todas as iniciativas necessárias para que as prefeituras e os governos estaduais pudessem, de maneira articulada, enfrentar essa crise sanitária. Países que fizeram coisas como essa que eu acabei de indicar estão tendo resultados muito menores do ponto de vista do contágio e das mortes, situações onde, em vez de termos 300 mil mortos, talvez poderíamos estar com números de mortes muito inferiores, abaixo, inclusive, de 10 mil pessoas. Portanto, temos um desafio enorme de reverter esse quadro. O dia de hoje, as centrais sindicais no Brasil todo, e o movimento sindical, os sindicatos, as federações fizeram atividades e estão fazendo ao longo do dia, buscando conscientizar a sociedade, os governantes, sobre a importância de termos medidas de distanciamento e toda outra agenda que as centrais sindicais, e que agora, na sequência desse nosso encontro, o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, o Antônio Neto, presidente da CSB, o Reginaldo, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, o Ricardo Patá, presidente da UGT, a Dilson Araújo, presidente da CTB, e o Sérgio Nobre, presidente da CUT, estarão apresentando a sua agenda que as centrais sindicais têm trazido, as ações, a mobilização que vem realizando em todo o território nacional, a incidência institucional junto a governadores, ao Congresso Nacional e as várias iniciativas que estão sendo tomadas. Nós também teremos aqui, nesse nosso encontro, a presença que já está entre nós do Ildeu Moreira, que é o presidente da SBPC, e que também mobiliza, junto com outras organizações, como a OAB, a CNBB, a ABI, a Comissão Arnes, ações unitárias no sentido da atuação conjunta no enfrentamento dessa crise. Temos também, ao final desse nosso evento, a participação da governadora Fátima Bezerra, que estará aqui representando o Fórum de Governadores e também o Consórcio de Governadores do Nordeste, que, por meio dessa articulação com 21 governadores, procura estabelecer uma coordenação de incidência de proteção da sociedade e de compra e aplicação de vacinas. Portanto, é uma live que nós convidamos a todos e todas a acompanhar nesse nosso debate, nessa nossa reflexão, e conhecendo as iniciativas que as centrais sindicais têm feito, conhecendo a iniciativa que o Ildeu nos apresentará em seguida, e também as iniciativas que a governadora Fátima Bezerra apresentará,
iniciativas todas que procuram coordenar, articular, reunir, unir, congregar, cooperar para que nós tenhamos capacidade de enfrentar e superar essa grave crise que afeta a todos e todas. Tenhamos um bom encontro, convidar todos e todas para nos acompanharem durante esses próximos minutos, nesse encontro tão importante. Agradecer, desejar a participação de todos e queria começar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, convidando o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, para que pudesse falar um pouco por que as centrais sindicais tomaram essa decisão de fazer esse Dia Nacional de Mobilização e de Conscientização, esse dia de esclarecimento sobre o papel do lockdown, do isolamento e do enfrentamento da crise sanitária. Miguel, a palavra está com você. Obrigado, Clemente. Um bom dia a todas as companheiras, companheiros, dirigentes sindicais, entidades da sociedade civil aqui participando, a nossa governadora do Rio Grande do Norte, enfim, a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Hoje, no dia 24 de março, né, infelizmente, um dia que vai se ultrapassar a marca aí de 300 mil vidas que foram levadas pelo Covid, que que a sua grande responsabilidade recai sobre a falta de coordenação federal do combate ao enfrentamento dessa pandemia. E isso nos deixa muito consternado nesse momento de estar fazendo esse dia de mobilização com as mortes e ainda, o que é pior, os números aumentando absurdamente. Hoje, a briga é para ficar na calçada dos hospitais, que leitos já não existe. Então, é uma coisa absurda que nós estamos vendo dentro, no nosso cenário nacional. As centrais sindicais estão trabalhando desde o início dessa pandemia, desde o ano passado. Nós tiramos como ponto da nossa pauta permanente em defesa dos trabalhadores, fizemos 5 pontos como prioridades da classe operária, dos trabalhadores, para enfrentamento da crise lá em março de 2020. Foi exatamente no dia 16 de março de 2020 que nós nos reunimos, tiramos uma pauta, e essa pauta culminou com o auxílio emergencial, que foi uma luta do movimento sindical perante os congressistas, perante a Câmara dos Deputados, que nós levamos a nossa proposta. Em uma reunião com o então presidente Rodrigo Maia, conseguimos convencê-lo da importância que não podia ser os R$200 que o governo falava e tinha que ser de R$500 a mais, e nós conseguimos convencê-lo da importância disso e isso. O Congresso fez a sua parte. E daí, de lá para cá, nós estamos vendo que o governo não fez mais nada que pudesse enfrentar isso. Negou a ciência, negou toda e qualquer medidas de enfrentamento a essa doença. Divulgou remédios que não têm fins comprovados, benefícios comprovados para atacar essa doença. Então, são coisas que vieram acontecendo e as centrais se manteram unidas dentro dessa pauta, uma pauta que traz, em primeiro plano, preservação à vida, em primeiro lugar, a preservação dos trabalhadores e as classes mais vulneráveis da sociedade. E fizemos isso durante todo o ano, levando esse debate perante o parlamento e perante a sociedade. No dia 5 de janeiro desse ano, nós tiramos 5 pontos da nossa pauta para dar prioridade nesse enfrentamento, que tem que ser vacina já, auxílio emergencial de R$600, um plano de proteção ao emprego e renda, um plano que traga financiamento a micro, pequenas e médias empresas, principalmente, para poder passar por essa pandemia, uma campanha nacional de solidariedade para que a gente possa estar atuando a nível nacional, ajudando as pessoas que mais precisam. O movimento sindical está fazendo a sua parte e está demonstrando que ele tem relevância no cenário nacional. Está mostrando à população e à sociedade que nós estamos na mesma luta e vamos trabalhar para enfrentar, seja de que jeito for e da maneira que for possível, estamos enfrentando essa situação. Procuramos diversas entidades da sociedade civil, entidades nacionais, para que a gente pudéssemos estar conversando. Conversando com prefeitos, com governadores,
tivemos esses dias mesmo a reunião com o consórcio do Nordeste, tivemos ontem a reunião com o governador Dória, tivemos a reunião ontem com o vice-presidente Mourão, levando todas essas preocupações. E nós estamos vendo que nós temos que ter uma ação coordenada. Então, o dia de hoje é um dia de luta, mas também de conscientização. Não dá para uma cidade fazer, por mais importante que seja, né, fazer um bloqueio, fazer uma ação, e a cidade do lado não fizer. Não dá para um Estado tomar algumas medidas e o vizinho não tomar. É que nem você protege ali, mas não temos divisa com esse vírus. Então, nós precisamos ter uma ação coordenada, uma ação nacional de enfrentamento para que nós possamos enfrentar essa crise. Não adianta ter o distanciamento, ter o lockdown, se não tivermos condições de ter o mínimo possível para as pessoas viverem. O auxílio emergencial é fundamental nesse momento. E um auxílio emergencial não pode ser de R$ 150 a R$ 375. Tem que ser no mínimo R$ 600. Os estados e municípios também têm que fazer sua parte, complementar esse auxílio emergencial, gerando também programas de geração de emprego para as pessoas, mas também deixando as pessoas em um processo de isolamento. Se não tiver isso, a gente não consegue passar por isso. Os hospitais não têm mais vagas, os remédios, os insumos estão acabando, o oxigênio está acabando. Então, nós temos que ter, nesse momento, a capacidade de parar o Brasil. Nós temos que parar, ficar aí 15, 20 dias parados para que a gente possa diminuir o avanço da doença. E, para isso, nós precisamos de auxílio emergencial, ajuda para pequeno, médio e microempresário. Precisamos conscientizar a população da necessidade de ela ficar em casa e se proteger com máscara, a higiene com álcool, lavando as mãos e manter a tranquilidade com tudo isso. Então, o movimento sindical está fazendo sua parte e agradece também todos os movimentos que estão entrando nisso, né? Estão já também trabalhando nessa direção e a gente, nesse momento, conclama que se unamos nessa luta, uma só luta, e de levar um lockdown para o Brasil geral, mas com um auxílio emergencial imediato, ajuda para micro, pequenas e médias empresas principalmente, e tenhamos aí, com certeza, um enfrentamento organizado. Parabenizo aqui os governantes, tanto os prefeitos como governadores, que têm tentado fazer a sua parte. Uma parte que a gente está vendo que leva muitas reações aí, infelizmente, de grupos negacionistas, entrando até no Supremo contra medidas que a gente defende que são necessárias. Mas precisamos estar juntos. Então, parabenizo aí as iniciativas, mas também temos que deixar claro, nós precisamos ter um conjunto de medidas. Uma só medida não vai resolver. Precisamos ter um conjunto para manter as pessoas em casa e, com isso, a gente possa avançar. A luta faz a lei. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado por essa exposição da agenda das centrais sindicais, daquilo que elas estão tomando como iniciativa, articulação nacional do movimento sindical, as lutas que temos enfrentado, realizado. E a partir dessa agenda que você bem lembrou, dos 5 pontos prioritários para o ano, nós temos trabalhado de maneira incisiva a urgência, a relevância, a importância da vacina. Neto, por que nós estamos insistindo tanto na vacina, hein? Bom dia a todas e a todos, bom dia meus companheiros das centrais, companheiro Elton da SBPC, todos aqueles que estão nos acompanhando. Olha, porque a vacina é a única forma de você poder fazer com que tudo volte à normalidade. É só olhar o que está acontecendo nos países que já avançaram na possibilidade de vacinar a imensa maioria do seu povo. E o Brasil, ao contrário de todo mundo, está muito atrasado. Imaginem vocês que hoje, ao alcançarmos 300 mil óbitos, esse absurdo desse genocídio causado por esse governo, a gente apenas vacinou 5,7% da população. E na segunda dose, 4,2%. É preciso vacinação em massa. E olha, o movimento sindical, meus amigos, minhas amigas, tem feito o maior esforço. Nós tivemos reunido com a Confederação dos Sindicatos Chinos para que nos ajudassem naquele momento difícil que estavam as relações Brasil e China, para que liberasse o IFA, que é o ingrediente lá farmacêutico para você produzir as vacinas, liberar mais vacinas, outras coisas que pudessem ser ofertadas para ajudar Manaus naquele momento dificultoso que estava passando o povo manauense. Olha, o Brasil
Ontem nós ampliamos, o Miguel falou da Carta das Centrais, ontem nós ampliamos em 2 tópicos a Carta das Centrais e apresentamos no Congresso Nacional a carta que apoiamos a iniciativa da África do Sul de quebra das patentes, que não, se não for definitiva, mas que seja durante o período da pandemia, para que os países que, como o Brasil, têm expertise para produzir vacina, no caso do Butantan, no caso lá do nosso querido Fiocruz, você possa efetivamente produzir vacina em massa, não só para o Brasil, mas também para o mundo, porque o momento é de vacinação. Não há outra alternativa. Essa história de tratamento precoce, isso é fantasia, isso é charlatanismo. O que vai resolver é a vacina. E o Brasil está muito atrasado por erro, como bem disse o Miguel, da falta de coordenação nacional. Hoje, depois de tudo que está acontecendo, parece que estão anunciando uma coordenação nacional. É um absurdo. Nós precisamos resolver o problema da vacina. E fazer lockdown, estão propondo 21 dias, nós defendemos que os trabalhadores higienizem as mãos, que os trabalhadores usem máscaras, que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ter nos seus... no transporte público ele tenha lá álcool em gel ou sabão líquido para poder se higienizar quando entra dentro do ônibus. Todas essas coisas, higienização do transporte público, tudo é importante. Mas se não tiver ajuda emergencial, de um valor digno, está aí, falado pelo Miguel, nossa reivindicação de R$600, mas também a proteção da micro, pequena empresa, e garantir que aqueles trabalhadores que têm carteira assinada também possam ficar em casa recebendo o seu salário, e aí fazer com que a empresa possa ter acesso a esses recursos. É isso que vai acontecer. Agora, vacina, porque nós estamos discutindo um problema grave. O Brasil vê gente falar, ele é contra o lockdown, mas ele não reivindica vacina. Ele quer trabalhar, mas ele não reivindica vacina. Ele quer abrir o comércio, mas ele não briga por vacina. Ele quer fazer festa, mas ele não briga por vacina. Ele quer ir à praia, mas ele não pede vacina. Ele quer qualquer coisa. Nós queremos vacina já. E achamos que é possível. Veja o exemplo americano. Em 41 dias, um país que não tinha organização como nós temos do Plano Nacional de Vacinação, um país que não tinha isso, em 41 dias vacinou 100 milhões de pessoas. Ou seja, é a mudança da visão governamental, a partir da posse de Joe Biden, que se comprometeu em 100 dias vacinar 100 milhões e já vacinou em 41 dias. Por quê? É o compromisso com a vida. E a vida, seja ela a vida humana, seja ela a vida das empresas, seja ela a vida da economia, só vai sobreviver, ela só vai continuar se tivermos vacina. Daí a necessidade de nos unirmos todos para exigir vacinação imediata e já, aumentar o número de vacinas. Com todos que nós conversamos, com o consórcio de governadores, com o consórcio de prefeitos, todos dizem a mesma coisa, pressionem o governo para que tenhamos mais vacina, falem com a OMS, falem com os países que detêm vacina, o caso da China, o caso da Rússia, o caso da Índia, e nós, dirigentes sindicais, sabemos que participamos do BRICS sindical, o que nos dá acesso aos sindicatos chinos, aos sindicatos russos, aos sindicatos índios e também os da África do Sul, para juntos fazer uma campanha mundial pela vacinação. Não há outra alternativa. O Brasil hoje é um pária mundial. Ninguém pode sair. E vocês viram, essa semana, saiu um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas do grupo financeiro, das elites brasileiras. Por que saiu? Porque chegou a eles também o problema. Não adianta ter dinheiro, não consegue tratamento. Os hospitais, sejam públicos ou privados, estão lotados. E não há outra alternativa senão a vacina. É por isso que nós temos que nos unir para que tenhamos a vacina. E é bom lembrar, mortos não compram, não bebem, não comem, não malham, não gastam, não dão lucros. É por isso que nós temos vacinação já. Obrigado, Neto. Neto, presidente da CSB, Antônio Neto, obrigado por essa afirmação tão clara e tão precisa, que muito bem expressa o posicionamento do movimento sindical brasileiro sobre a urgência e a visão estratégica de que a vacina é o melhor caminho para nós protegermos todos, protegermos a vida de todos e de todas e tenhamos capacidade de retomar
na regularidade da nossa vida, a dinâmica econômica, os empregos e protegendo as empresas. Fundamental, portanto, que tenhamos essa trajetória de proteção. Trajetória essa de proteção que as centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, o GT, a Nova Central, a CTB e a CSB, reunidas nesse evento, estão aqui expressando suas visões e a visão estratégica de como fazer essa luta. Já ouvimos o Miguel Torres, já ouvimos o Neto, agora ouviremos o Reginaldo, que é presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores. E, na nossa visão, uma das questões fundamentais para que tenhamos sucesso na vacinação, é termos também capacidade de fazer com que o nosso sistema de saúde possa atuar na dimensão preventiva e na dimensão do enfrentamento da crise. Qual é a visão que o movimento sindical defende dos investimentos, da urgência de recurso e da proteção dos trabalhadores da saúde para que eles cumpram a sua missão de proteger a vida dos brasileiros e brasileiras, Reginaldo? Estão nos assistindo, eu queria saudar aqui os presidentes das centrais que aqui estamos juntos. E temos que ter a compreensão, vacina já é para todos, conforme já foi bem assinalado, principalmente pelo Neto, é fundamental. Mas, nesse momento, que não existe ainda vacina para todos, o isolamento social é o que a gente está aqui defendendo, é a principal proteção coletiva do país. A atenção que esse governo não está dando para o sistema de saúde brasileiro é algo aviltante. Afronta não só o Brasil, mas o mundo, né? Precisamos ter uma atenção especial para o sistema de saúde. O colapso que tanto a gente anunciou, que tanto a gente fez para poder resolver a situação do país, não foi ouvido. Agora, se torna urgente que os recursos do orçamento da União possa conter esses efeitos drásticos da crise. Nós podemos aqui dizer que esse governo, o governo federal, o Estado está deixando de cumprir o seu papel, viola logo de cara o primeiro artigo da Constituição Federal. Nem sequer os fundamentos de um Estado democrático, principalmente as questões de cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho são respeitados. O teto do orçamento, a gente pode ver, a questão da emenda constitucional 95, praticamente ela está matando e matará muito mais pessoas se ela não for extinta. Os profissionais da saúde, os médicos, a gente pode falar, os enfermeiros, principalmente os técnicos, os auxiliares, os atendentes, ou seja, os profissionais da saúde, no sentido amplo, são dignos de honra. E a gente tem que prestar aqui o nosso maior louvor, o respeito, muita admiração. Mas como é que esse trabalhador está sendo tratado para proteger a vida da população? Quais são as suas condições de trabalho, as suas condições de jornada, equipamentos de proteção individual, máscara, garrote, avental, kit de intubação, enfim. É possível prestar um bom trabalho nesse momento sem ter recursos para suprir as necessidades primárias da saúde pública brasileira? Também é urgente garantir um orçamento para que o sistema de saúde consiga sobreviver. Como se pode pensar nesse momento de pandemia, o país vivendo uma necessidade urgente de maior investimento, o orçamento de 2021 para a saúde, ele é menor do que de 2020, em cerca de 30 bilhões. Então, é impossível para a gente pensar que um governo que está transformando o país praticamente num hospedeiro do mal para a humanidade, transformando o povo brasileiro num povo infeliz, um povo que até então era um povo alegre, um povo festeiro, hoje é visto como um povo sofrido, um povo que as pessoas não querem, o mundo não quer se chegar perto. Enfim, como o sistema de saúde vai cumprir a sua missão de prevenir e salvar vida e sustentar o que diz o artigo 196 da Constituição Federal? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Será que para esse governo negacionista é de fato o dever do Estado? Eu acho que isso é fundamental, a gente discutir com a população e rever a posição de um governo que não tem nenhum compromisso com a vida do povo brasileiro. É isso, minha gente, a gente precisa estar juntos, unidos e
considerar o isolamento social, o lockdown, como um instrumento de proteção coletiva necessário e urgente de ser utilizado enquanto não houver vacina para todos. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. É realmente fundamental esse posicionamento em defesa, especialmente dos recursos que estão no orçamento, recuperar os recursos do orçamento da União para que o sistema de saúde no Brasil tenha a capacidade de enfrentar toda a demanda que sobre ele recai, de aumento em relação à crise do coronavírus, mas também manter a capacidade de atendimento. São milhares de atendimentos atrasados de todas as doenças que precisam dos cuidados. Nós precisamos urgentemente recuperar essa capacidade, e é fundamental que nós tenhamos tanto a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, quanto a garantia dos recursos para que o sistema de saúde possa operar de maneira adequada. Nós já ouvimos aqui o Reginaldo, da Nova Central, o Antônio Neto, da CSB, o Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Ainda ouviremos Sérgio Nobre, presidente da CUT, Ricardo Patá, presidente da UGT, e o Adilson Araújo, presidente da CTB, que estarão abordando aqui temas relacionados a essa luta do movimento sindical. Teremos também a presença da governadora Fátima Bezerra, falando em nome do Consórcio do Nordeste, como governador do Rio Grande do Norte, e também participante do Fórum de Governadores, apresentando quais são as ações e as iniciativas que têm tomado no sentido da proteção à vida. Mas nós temos aqui conosco também um convidado muito especial, um companheiro, um lutador, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Eudeu Moreira, companheiro que tem estado conosco ombro a ombro nas lutas, uma relação muito importante da academia, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com os movimentos sociais, com o movimento sindical, uma ação conjunta que nós realizamos em várias frentes, e uma delas, a qual o Eudeu é um dos que trabalha na frente pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, é justamente uma frente em defesa da vida, a Frente pela Vida, que junto com o Conselho Nacional de Saúde, a Frente pela Vida reúne outras organizações que o Eudeu em seguida apresenta. Eles apresentaram recentemente ao Fórum de Governadores a carta aberta da Frente pela Vida e do Conselho de Saúde ao povo brasileiro, uma carta propondo um conjunto de medidas que o Eudeu em seguida vai apresentar. Queria te dizer, Eudeu, que as centrais sindicais ontem, de maneira unitária, são signatárias. Queríamos te comunicar que elas decidiram firmar, estarmos juntos, sendo signatários desse manifesto. Parabenizá-lo em nome das centrais, a todas as organizações, em especial a você, e passar a palavra para que você possa falar um pouco das iniciativas e dessa proposta, que esse manifesto que vocês entregaram aos governadores, qual é o seu conteúdo. Obrigado, Eudeu. Muito obrigado, Clemente. Bom dia a todos e a todas. Eu queria também, em especial, a todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que nos ouvem nesse dia importante, e parabenizo as centrais sindicais, agradeço muito o convite, porque é muito importante esse Dia Nacional de Mobilização, com essa agenda que vocês estão colocando para os trabalhadores e para a sociedade brasileira. Então, agradecendo a vocês, registrando o nosso imenso pesar pelas praticamente 300 mil mortes hoje de brasileiros, e a nossa solidariedade a todos os profissionais da saúde, médicos, cientistas, enfermeiros, trabalhadores sindicalizados, trabalhadores informais que estão nesse momento na linha de batalha, na frente de enfrentamento dessa doença terrível. Então, nesse momento de uma crise gravíssima do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, é fundamental que a gente estejamos todos juntos. E esse é o movimento que nós temos feito. E, Clemente, 2 movimentos importantes, 2 documentos que saíram recentemente, dos quais a SBPC participou ativamente. A SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há mais de 7 décadas tem lutado pela educação, pela saúde, pela ciência, pelo meio ambiente, pela democracia, e reunimos em torno de 160 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento que estão juntas conosco. E nesse movimento do Pacto pela Vida e pelo Brasil, nós fizemos um manifesto recente que levamos aos governadores, inclusive a governadora Fátima Bezerra, que está aqui
entrando aqui na nossa live, vai participar aqui em nome dos governadores, esteve também presente, assim como o governador Wellington Dias. Então, nós levamos esse documento com vários dos pontos que, fundamentalmente, a agenda que vocês estão colocando aqui, estão ali destacados, que é o povo não pode pagar com a própria vida. Então, esse é o lema que nós colocamos nesse manifesto, em qual as centrais sindicais, e nós ficamos muito satisfeitos com isso, estão endossando essa manifestação desse grupo que reúne a OAB, a CNBB, a ABI, a Academia Brasileira de Ciências, a Comissão Arnes e a SBPC. Então, nós estamos juntos nesse movimento, e também uma outra carta aberta, recentemente lançada, aí pela Frente pela Vida e pelos Conselhos Nacionais de Saúde Nacional, estaduais e municipais, pedindo união nacional para salvar vidas, inclusive propondo um lockdown, né, um isolamento, um processo de fechamento pelos próximos dias no Brasil, para diminuir drasticamente esse contágio muito grande que nós estamos tendo na pandemia. Então, eu queria destacar, portanto, esses pontos que nós estamos em conjunto batalhando. Um deles, nesse momento, já foi destacado pelos presidentes das sindicais que me antecederam, que é a importância de se ter um plano nacional. Nós temos falado isso há mais de um ano, defendido que o governo federal tivesse uma atuação importante, organizativa, efetiva, de um plano nacional, e o Brasil tem infraestrutura para isso, através do SUS, do Ministério da Saúde, mas, no entanto, o que a gente viu foi uma política de descoordenação, uma política de desmonte, uma política, inclusive, de negacionismo, que valorizou, que favoreceu a morte e não a vida. Então, nós estamos cobrando hoje que está entrando um novo ministro da Saúde. Nós queremos um planejamento nacional adequado, efetivo, entre o Poder Federal, que tem a capacidade para isso, para articular esse movimento todo, e a sociedade civil, e os poderes locais, os governadores e os prefeitos. E é fundamental também que o Legislativo brasileiro se incorpore disso de uma maneira mais efetiva. O Congresso Nacional deve ter como pauta prioritária essas questões, que tratam da vida, tratam da saúde dos brasileiros, tratam da segurança, tratam do emprego e do auxílio emergencial, que vocês colocam com muita razão a necessidade imperiosa desse auxílio emergencial de R$600. Então, essa é uma bandeira fundamental que o Legislativo brasileiro tem de tomar as suas pautas corporativas como secundárias nesse momento gravíssimo. Então, esse é um ponto importante da nossa batalha comum, por ter uma coordenação nacional efetiva. O segundo ponto, já foi destacado muito bem pelo Neto, a questão da vacina. A vacina é um produto da ciência. Poucas pessoas acreditavam que a gente ia ter em poucos meses vacinas, e temos várias que podem enfrentar essa pandemia de maneira efetiva e resolver a questão para o futuro. Então, é fundamental que a gente tenha vacina para todos e já. Isso significa um esforço nacional muito grande, mas o governo federal tem uma responsabilidade imensa para fazer que isso seja efetivo imediatamente. Nós precisamos também, vivemos um momento gravíssimo de dificuldades com insumos básicos para os hospitais, para o atendimento aos doentes, aos infectados. Então, é fundamental que a gente faça um movimento geral da sociedade brasileira com solidariedade, mas também com ação política de governo. E a integração, como eu mencionei, do governo federal é essencial. É claro que o distanciamento social é também uma medida que nós estamos propondo, e nesse momento gravíssimo, a gente parar regiões do país, parar o país inteiro por alguns dias, pode ser o caminho que a ciência aponta. Isso deve ser tomado com decisão e com segurança e com convencimento, como esse dia de mobilização que vocês estão organizando. Isso tem que ser aliado, foi destacado também por vocês, com medidas de apoio econômico aos trabalhadores, aos desempregados, aos trabalhadores que estão com dificuldades econômicas, a 60 a 80 milhões de brasileiros que estão na pobreza grande nesse momento e que precisam desse auxílio emergencial, inclusive para que as medidas sanitárias possam ser efetivas. E o último ponto é o que nos une aqui, né? A união nacional para salvar as vidas. O povo brasileiro não pode pagar com a vida como está acontecendo. A vida é muito mais importante que ajuste fiscal. Visões terraplanistas econômicas não devem prevalecer nesse momento gravíssimo na vida brasileira. Então, a SBPC e certamente as entidades que nós estamos aliados em muitos movimentos, agradece muito essa iniciativa das centrais sindicais. Estamos aqui reafirmando que a agenda de vocês é a agenda nossa, é a agenda da vida, é a agenda de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, Ildeu. Muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, as entidades que estão aqui reunidas nesse manifesto, na Frente pela Vida, todo o trabalho que vem sendo feito aos internautas que nos acompanham. Nós estamos aqui nesse encontro das centrais sindicais, junto agora com a fala do Antônio, do Ildeu Moreira, que nós estamos realizando um conjunto de atividades, de iniciativas nesse dia, em que nós fazemos uma mobilização nacional nos sindicatos, nas cidades, nas regiões, procurando conscientizar a população sobre a urgência do isolamento, a nossa capacidade de reagir para evitar a ampliação do contágio, o número de mortes. E nós já ouvimos o Miguel Torres, o Reginaldo e também o Antônio Neto falando em nome da Força Sindical, da Nova Central e da CSB, as iniciativas que as centrais sindicais estão tomando e a iniciativa agora que o Ildeu apresentou da Frente pela Vida, nessa também ação unitária que reúne uma agenda semelhante àquela que as centrais estão fazendo. Aqueles que nos acompanham no YouTube, nas redes sociais, na transmissão que no YouTube das centrais, da CUT, da Força Sindical, da UGT, da Nova Central, da CTB e da CSB, todos no YouTube transmitindo esse nosso evento, a TVT também fazendo a transmissão por meio da TV, e que nós possamos, nesse encontro, nessa segunda parte desse nosso encontro, aprofundar esse debate. Teremos ainda a presença aqui de Sérgio Nobre, de Ricardo Patá e de Adilson Araújo, além da governadora Fátima Bezerra, que já está conosco aqui, que encerrará esse nosso encontro. Fique ligado, o tema é fundamental e é um tema que nos dá condições de enfrentar essa crise com as propostas que estão apresentadas. E por falar nisso, por falar em propostas, as centrais sindicais, já como bem disse o Miguel na abertura desse nosso encontro, as centrais sindicais apresentaram ao Congresso Nacional ano passado uma proposta de abono emergencial que teve um efeito fantástico para proteger as pessoas durante a crise e continuam lutando desde o ano passado para quê? Para que nós tenhamos uma proteção econômica. E essa proteção econômica é fundamental para que as pessoas possam resistir e aguardar a vacina, esperar a vacina, pressionar pela vacina. Que proposta é essa, Ricardo Patá, que as centrais sindicais apresentaram ano passado e que continuam defendendo, pressionando o Congresso Nacional para que seja retomada, dando proteção econômica às pessoas? Bom, bom dia a todos os companheiros e companheiras, meu amigo Clemente, os presidentes das centrais sindicais, o Ildeu, a nossa governadora, Fátima Bezerra, e todos aqueles que estão do outro lado da telinha, nessa live, a meu ver, histórica e muito importante nesse grave momento que o Brasil está vivenciando. Primeiro da pandemia, o movimento sindical trabalhou muito unificado, principalmente com as medidas trazidas pelo atual governo contra o trabalhador e contra o movimento sindical. E, de várias formas, conseguimos, nos minutos finais do segundo tempo do jogo, acabar com medidas provisórias como aquela que trazia a carteira verde e amarela para tirar todos os direitos dos brasileiros e brasileiras. E, nesse mesmo sentido, o movimento sindical, já pandemia, trouxe uma série de sugestões. Colocou à disposição de todos os governos as colônias de férias. Colocamos os nossos carros de som nas periferias das cidades para impedir que o trabalhador saísse de casa, porque já sabíamos naquela oportunidade que esse vírus é fatal, que esse vírus é grave, e que nós temos esse inimigo mortal e somente de forma solidária. E esse trabalho tem sido feito de forma muito importante pelo movimento sindical. E logo no começo, então, da pandemia, entre elas, a questão do auxílio emergencial, que inicialmente foi proposto pelo governo por R$ 150. Nós, o movimento sindical, conseguimos sensibilizar o parlamento, principalmente a oposição, virar o jogo. E, dessa forma, conseguimos R$ 600. Foi muito importante naquele momento os R$ 600, que foi até dezembro. Foi
importante pelo processo as pessoas que estavam já na margem da miséria e sem recursos nenhum para se comprar o pão nosso de cada dia. E muito importante do ponto de vista da própria economia geral. Vocês viram o resultado do PIB, que caiu 4%, 4,5%, mas se não fosse o auxílio emergencial, a queda seria de 9%. Isso significaria uma pobreza maior ainda. Então, graças a essa atividade feita pelo movimento sindical, nós conseguimos, para o ano 2020, ter esse resultado razoável dentro da tragédia que nós vivenciamos, um governo negacionista que, além de negar a vacina, nega o trabalho, nega o emprego e nega para as próprias empresas, micro e pequenas empresas, porque a atividade que nós desenvolvemos também é para micro, pequena empresa, para que elas possam manter o trabalhador, manter o emprego. E está sendo proposto um auxílio emergencial muito pequeno, um valor muito menor que a cesta básica estabelecida pelo Diese. Então, nós estamos e continuamos juntos nesse fórum, no parlamento, e principalmente capilarizando todos os sindicatos e trabalhadores vinculados a eles do Brasil, né, com algumas medidas. O lockdown imediatamente, porque nós queremos a vida. Estamos de 300 mil pessoas, e na data de hoje, para o ano do início dessa pandemia, no 23 de março do ano passado. E com certeza vai por esse ano inteiro. E nós temos que preservar a vida dos trabalhadores, vida das trabalhadoras, com algumas questões. A vacina, que é a mais importante de todas, mas também para o auxílio emergencial. Nós percebemos em vários faróis do Brasil inteiro, pessoas com faixas, eu estou morrendo de fome, me dê R$1. Nos supermercados, famílias que estão lá esperando 1 quilo de arroz, um feijão, para poderem sobreviver. O brasileiro é extraordinário, um país maravilhoso, um povo maravilhoso, não merecemos esse desrespeito. Por isso, meus amigos e amigas, lives como essa têm um significado de criar expectativa positiva. Temos que dar esperança para nós e para o povo brasileiro, que o povo brasileiro merece ter a vacina e merece ter o auxílio emergencial. E as centrais sindicais estão muito unidas, independente das suas bandeiras, das suas ideologias. Nós queremos vacina já e queremos alimento para o nosso povo. Muito obrigado, Ricardo Patá, presidente da UGT, tratando dessa questão fundamental que é o auxílio emergencial, a importância do auxílio emergencial. Mas nesse nosso encontro, onde nós apresentamos a nossa agenda, e já já nós vamos ouvir o Adilson Araújo, presidente da CTB, Sérgio Nobre, presidente da CUT, a governadora Fátima Bezerra, que já se encontra nessa sala virtual aqui para, em breve, falar e apresentar o que os governadores e governadoras desse país têm feito em relação à questão do enfrentamento dessa crise. Agora, as centrais sindicais, além de todas essas defesas dessa pauta, também tem uma prioridade que é olhar para o emprego. A defesa do emprego tem sido, para aqueles que nos acompanham, uma das nossas prioridades, a defesa do emprego em todas as suas dimensões. Adilson Araújo, qual é a agenda que as centrais sindicais têm trazido para o debate proposto para a defesa do emprego para enfrentar essa crise sanitária? Adilson Araújo, presidente da CTB. Eu quero, em nome da CTB, saudar essa importante iniciativa das centrais sindicais, que conta com a contribuição na sua organização de uma equipe técnica e também do Diese. Clemente, tem um som de um caminhão de gás passando. Eu acho que teria algum som ligado. Melhorou. Mas, assim, dizer que toda essa nossa conversa ela é muito importante nessa data para uma profunda reflexão. Eu acordei o dia de hoje, essa quarta-feira, 24, com a informação da perda de um valoroso patriota
o nosso eterno militante, ex-deputado federal, Haroldo Lima. E há pouco, visitando também alguns grupos de Facebook, tomei conhecimento também de que o Pedro Eugênio Beneduzzi Leite, militante bancário do sindicalismo bancário da FENAI, da Contraf, também veio a óbito, dirigente ligado à CUT. Então, assim, é com profundo pesar que a gente leva essa reflexão, lamentavelmente, nessa data que deve alcançar mais de 300 mil mortos pela Covid-19, que nós debatemos aqui caminhos que nos preocupam por demais. Miguel, Sérgio Nobre, Patá, nosso querido amigo Neto Ildeu, Reginaldo da Nova Central, Clemente. O Brasil se encontra num estado grave. E eu diria que sob a prevalência do negacionismo, das doses de cloroquina, da dosagem de ivermectina, o Brasil caminha para o seu estado terminal. A necessidade presente de aprofundar o debate acerca das alternativas possíveis, elas se fazem mais do que necessária. Eu confesso que o grau de maturidade alcançado pelas centrais sindicais tem se revelado numa grandeza de fundamental importância. Daí, talvez, sempre ressaltar aquilo que vem assegurando em todos os momentos que se sente provocado o Noam Chomsky, um decano, mais de 9 décadas de vida, tem sustentado que não há avanço civilizatório desgarrado, desprovido da organização sindical. E nesse particular, é tão emblemático que a gente possa, sim, levantar em alto bom som da necessidade de imunizar a nossa população, de fazer valer da importância de alcançarmos o justo e correto auxílio emergencial no valor minimamente de R$ 600. E falo em R$ 600 porque ninguém mais do que o nosso DIEESE, e você tem um papel fundamental nisso, você, Fausto, e toda a equipe do DIEESE, agora, no dia 5 de março, dia do meu aniversário, ao divulgar as pesquisas sobre o custo da cesta básica, o DIEESE já dizia, em Florianópolis, a cesta base, a mais cara do país, alcançou o valor de R$ 639,81. Portanto, um auxílio emergencial de R$ 150 não compra sequer um quarto de uma cesta básica. A menor cesta, a cesta mais barata, entanto caro, em Aracaju, alcançou o valor de R$ 445,90. E isso tudo num paralelo onde hoje, na atualidade, se corrigido o salário mínimo que alcançou em janeiro R$ 1.100, o nosso salário mínimo tão querido, tão desejado por muitas famílias, deveria ser 4,89 vezes, ou seja, o valor de R$ 5.375,05 centavos. O debate do emprego, eu penso, e não tenho dúvidas, está associado à discussão que ganha centralidade na medida que a gente vai proclamando as condições para afastar o presidente genocida, porque nos termos atuais, quase 14 milhões de desempregados. Dados da PNAD contínua, do IBGE, atestam que 79 milhões de brasileiros e brasileiras em idade ativa estão fora da força de trabalho. Com a perda até mesmo da informalidade, porque é verdade, sob um paralelo histórico,
a greve de Chicago dos operários reivindicava uma redução da jornada de trabalho para 8 horas. Hoje, um trabalhador prestador de serviço a um aplicativo, a uma plataforma digital, chega a trabalhar 14 horas durante a semana, 20 horas no final de semana. Mas, ainda à luz de toda a precarização do trabalho, que se acentua a todo instante, nós não estamos alcançando sequer perspectiva de geração de emprego e renda, porque não há um projeto nacional. A ambição do governo é de liquidar a fatura vendendo tudo. Esse tempo de pandemia reivindicava um debate mais profundo acerca da universalização dos serviços públicos. O governo insiste na tese de subtrair dinheiros da saúde, da educação. Portanto, ao decantar da pandemia, todas aquelas insuficiências que poderiam ser respondidas na medida que a gente testasse em massa, a gente poderia dar voz a um projeto de reconversão industrial, fazer máscara, fazer EPIs, produzir álcool gel, garantir equipamentos hospitalares, sedativos, oxigênio. Mas um país em estágio terminal, ele vai oscilando para pior. Então, recuperar esse estigma, a necessidade de dar centralidade e atenção, será o remédio capaz e suficiente, mais do que necessário, para colocar o país em outro patamar. Não há como ambicionar uma perspectiva de geração de emprego e renda à luz da mediocridade guediana. Os Estados Unidos acaba de aprovar um orçamento da ordem de 1 trilhão e 900 bilhões vocacionado em estimular investimentos públicos voltados para a infraestrutura e a tecnologia. Da mesma forma, acompanhou o Reino Unido. Aqui, o Paulo Guedes criticou o programa Pro Brasil e o ministro de Infraestrutura não deu voz a um projeto que a gente já notava muitas insuficiências. Um programa de concessão, da qual 30 bilhões certamente não iria sair do papel. Então, eu penso que é fundamental que os elementos aqui debatidos eles possam nos ajudar na construção dessa condição. A viragem política possível, ela está sendo construída. E a gente sabe que nos marcos de um governo fascista ultraliberal, essa condição inexiste. Portanto, a proclamação é exatamente essa corrente. Eu confesso que me sinto feliz e gratificado. O nosso companheiro Ildeu trouxe aqui. A centralidade da luta atual é salvar vidas, é um pacto pela vida, é romper com o negacionismo, é dizer não à cloroquina, é dizer não ao kit Covid, é dizer para o nosso povo que há uma forma de resolver isso. Finalizo, portanto, dizendo parte daquilo que eu disse ao general Hamilton Mourão junto com Miguel. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se nós não formos capazes de tocar no coração das pessoas. Essa live é para tocar no coração das pessoas. Em defesa da vida, forte abraço, a luta até a vitória. Obrigado, Adilson. Obrigado pela reflexão e pela indicação dessa agenda tão fundamental para nós todos, de luta, de enfrentamento. E eu queria passar agora para o Sérgio Nobre trazer justamente a luta que as centrais estão fazendo na perspectiva dos próximos passos. Quais são os nossos desafios, Sérgio, daqui para frente, do ponto de vista das lutas? O que as centrais estão pensando fazer? Qual é a importância, inclusive... Já convido você para saudar a governadora que está aqui conosco e, na sequência da tua fala, passar para a governadora poder apresentar também as iniciativas que os governos têm feito, o Consórcio do Nordeste, o Fórum de Governadores, o Governo do Rio Grande do Norte, as iniciativas de enfrentamento dessa crise. Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar de maneira muito especial todos os internautas que nos acompanham nessa live.
Quero cumprimentar também, de maneira muito fraterna, especial, toda a nossa militância, que desde da meia-noite tem realizado manifestações nesse dia importante de manifestações, reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil. Claro que manifestações que são feitas pelas redes sociais, essa é uma atividade também desse dia 24, desse dia importante. Manifestações simbólicas que estão sendo realizadas também, obedecendo todos os protocolos de higiene, de segurança nesse momento dramático que nós estamos vivendo. Quero cumprimentar cada presidente das centrais sindicais, todos os companheiros, que nós estamos juntos já há vários anos, né, lutando pela pauta dos trabalhadores. Sempre que a gente esteve unido, a gente venceu. Essa unidade é uma unidade importante que a gente tem construído, em especial, né, para virar a página desse momento tão triste que nós estamos vivendo aqui. Quero também agradecer a toda a direção da TV dos Trabalhadores, sempre parceira na transmissão, também com todos os parceiros que estão ajudando a transmitir essa live importante no dia de hoje. Ter o espaço, né, da mídia, que abre espaço para os trabalhadores, é de fundamental importância. Hoje, infelizmente, né, nós estamos chegando na marca trágica de 300 mil mortos, e eu me lembro que no início da pandemia, exatamente um ano atrás, se falava que a gente chegaria a 200 mil mortos, e eu particularmente achava que era um número absurdo, se fosse metade disso era uma coisa inaceitável, e nós estamos chegando a 300 mil mortos, e aí com projeções, né, que nós podemos rapidamente chegar a 500 mil mortos, uma coisa que trágica. E ontem nós tivemos a marca de 3 mil mortos somente num único dia, o que mostra, né, que a situação do nosso país é muito grave. Hoje, os trabalhadores da saúde, e aqui eu quero fazer uma homenagem a todos os profissionais da saúde, que heroicamente têm trabalhado, né, com toda sorte de dificuldade. Nós temos visto ontem, né, a falta de equipamento de proteção, infelizmente por irresponsabilidade, pelo desmonte que tem sido feito no nosso país. Nosso país perdeu a capacidade de produzir equipamentos de proteção, de construir leitos, enfim, respiradouros, porque mandou para a China, e nós alertamos isso de que era um grande erro, que o setor da saúde é um setor importante, que tinha que ter proteção e a sua produção feita no Brasil. Faltando sedativos, o que é uma crueldade, e a gente vê as imagens, faltando oxigênio, leitos para as pessoas, o sistema de saúde entrando em colapso. Então, a situação é muito grave, muito mais grave do que era há um ano atrás. E há um ano atrás, nós do movimento sindical, diante da situação da irresponsabilidade e comportamento genocida do Bolsonaro, nós estávamos forçando as empresas, pautando as empresas a fazer o lockdown, ou a reduzir de maneira drástica a presença das pessoas no local de trabalho, a circulação das pessoas na cidade, porque, segundo a ciência, era o único medida para tentar impedir a progressão do vírus. Infelizmente, isso não foi feito, e nós estamos chegando aí à marca de 300 mil mortos, e todos os especialistas dizem que se a gente tivesse feito um lockdown forte por 2 meses, 2 ou 3 meses no início da pandemia, seguramente, né, 2/3 das mortes teriam sido evitadas. Por isso que o Bolsonaro, ele persegue, né, ataca as pessoas que chamam ele de genocida, mas não tem outro nome para isso. Isso é genocídio, né? E a gente tem que deixar isso claro. As autoridades têm dito aqui, a ciência, de que nesse momento que nós estamos vivendo, a medida mais adequada seria um forte lockdown por 21 dias, que nós das centrais sindicais estamos defendendo. É muito importante nesse momento fechar, né, o país por 21 dias. Agora, para isso, é preciso ter as condições. Então, o trabalhador sabe do risco que ele está correndo ao sair na rua, o risco da contaminação, não só dele, mas de levar o vírus para a família e contaminar o pai, a mãe, o filho. Ele sabe do risco. Mas por que ele vai? Porque ele precisa sobreviver. E um auxílio emergencial de R$150 não compra absolutamente nada. Não compra nem um botijão de gás. É um desrespeito com o povo brasileiro que está sendo feito. E é importante dizer, é mentira que o país não tem recursos para pagar o auxílio emergencial de R$600. O país tem condições de pagar o auxílio emergencial de R$600, e nós demos várias alternativas. É só ver o governo dos Estados Unidos, que acabou de aprovar um pacote de 1,9 trilhões para poder atender os trabalhadores, as pessoas que são impactadas pela crise que está sendo
vivida lá. A proteção ao emprego é de fundamental importância e também as empresas. A mortandade de pequenas empresas, especial bares, restaurantes, pequenos negócios, que por trás desses pequenos negócios são trabalhadores que eram químico, metalúrgico, professor, que perdeu o emprego e montou um pequeno negócio para sobreviver e que estão morrendo. Então, essas pequenas empresas, que são responsáveis por metade dos empregos dos países, está tendo uma mortandade inacreditável. E precisa ter uma linha de crédito, mas a fundo perdido, porque empresa pequena não tem como devolver esse dinheiro, a gente sabe disso, é a fundo perdido. E tem que proteger os empregos também, ajudar a assumir a folha de pagamento e estancar o desemprego para quando tiver a vacina, o povo imunizado, a gente poder voltar a crescer, a manutenção dos empregos é de fundamental importância. Como nós temos um presidente responsável, que se comporta feito moleque, que se comporta como genocida, que choca o mundo, inclusive, com as declarações que dá, que nos envergonha perante o mundo, a articulação da sociedade organizada tem sido muito importante. Só na última semana nós tivemos reunião com o governador de São Paulo, tivemos reunião com o Wellington Dias, que é o governador que coordena o Fórum dos Governadores do Nordeste, conversamos com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para tentar uma coordenação e medidas que possa garantir a vacina ao povo brasileiro, o auxílio emergencial, o emprego. Então, a unidade daqueles que têm responsabilidade nesse momento é muito importante. Nós estamos enviando carta para a Organização Mundial de Saúde dizendo que o Brasil precisa ter prioridade, que o Brasil é uma ameaça para o mundo, infelizmente, dada a irresponsabilidade do Bolsonaro. A vinda de vacinas para cá é muito importante, estamos mandando documentos ao governo dos Estados Unidos, da Inglaterra, fizemos uma reunião com o movimento sindical da China para que eles nos ajudem. A China é produtora dos insumos que nós precisamos para produzir as vacinas no Brasil, enfim, né? E nós, daqui a alguns dias, nós estamos caminhando, né? Daqui 30 e poucos dias será o 1º de maio. 1º de maio, Dia Internacional da Classe Trabalhadora, onde os trabalhadores do mundo se reúnem, né, para pensar as suas lutas do presente, planejar as lutas do futuro. Essa pandemia é uma pandemia mundial que atingiu a todos, e esse 1º de maio não pode ser um 1º de maio qualquer, dada a situação no Brasil. Tem que ser um 1º de maio com a marca da solidariedade, da luta pela vacina, pelo auxílio emergencial, um 1º de maio que envolva a sociedade, que faça a sociedade refletir sobre a importância de mudar o rumo desse país, que esse país está no rumo errado, e nós precisamos fazer esse país voltar para o caminho da democracia, de valorização do seu povo, da classe trabalhadora, do desenvolvimento, do emprego, do respeito, né, à soberania do país, enfim. Então tem que ser um marco o 1º de maio agora. E a situação do povo hoje, em especial na periferia, é dramática. É muito importante, quero chamar aqui, né, a atenção de todos os dirigentes sindicais. Nesse momento aqui, é muito importante que os sindicatos sejam um polo de apoio à população que está passando fome, que não tem mais acesso, inclusive, ao kit de higiene, para que a gente possa arrecadar mantimentos, para que a gente possa fornecer kit de higiene, apoiar a população, ceder os espaços dos sindicatos para que as autoridades de saúde possam fazer a vacinação, atender a população, enfim, isso é uma coisa muito importante. E o Fórum dos Governadores pela Vida. Se o Bolsonaro é irresponsável, os governadores, os prefeitos, de especial das capitais, têm sido extraordinário nessa luta e no apoio à luta dos trabalhadores. A companheira Fátima Bezerra, que é uma deputada que foi deputada federal por 2 mandatos, que muito nos honra, senadora, hoje governadora do Rio Grande do Norte, e ela pertence ao Fórum dos Governadores do Nordeste, mas aqui nessa atividade representa os 21 governadores que são pela vida. Então, graças a Deus, nós temos gente do porte da nossa governadora e que apoia a luta dos trabalhadores. Então, governadora, uma grande honra receber você aqui nessa grande live da classe trabalhadora. Muito obrigado pela tua presença e parabéns pelo trabalho que tem executado e conta com as centrais sindicais nessa luta. Obrigado. Oi. Bom, eu quero... Clemente, pode ir, Fátima. Pode ir. A palavra está com você agora, governadora. Ok.
Bom, então, meu boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando aí pelas plataformas sociais. Aqui um abraço a você, Clemente, todo Diese, aos presidentes aqui das nossas centrais, a Sérgio, que acabou de falar, o presidente da CUT, a Miguel Torres, que falou pela Força Sindical, a Ricardo Patar, da UGT, a Dilson, da CTB, a Reginaldo, da nova Central Sindical, a Neto, da CSB. E meu abraço também aqui a Ideu, presidente da SPBC. Olha, eu quero aqui, em primeiro lugar, saudar a iniciativa aqui das centrais sindicais e as frentes, né, Brasil Popular e Povo Sem Medo, por essa mobilização nacional que faz no dia de hoje, conclamando, né, a sociedade brasileira, o engajamento em defesa da vida, em defesa da saúde, em defesa exatamente da ciência. E eu fico muito feliz de participar aqui, em nome não só dos governadores do Nordeste, mas dos governadores do Brasil, pela minha origem, né? Sou professora, sou servidora, tenho toda uma vivência, né, no movimento social, no movimento sindical. Tive a honra de presidir, né, por 2 mandatos, um dos maiores sindicatos do estado do Rio Grande do Norte, que é o Sindicato dos Professores, dos Trabalhadores em Educação. Portanto, fico muito feliz, hoje, na condição de governadora, de ver o movimento social, de ver o movimento sindical extremamente, né, atento a esse momento tão dramático que o país vive. Levando em consideração, inclusive, a própria forma, né, de manifestação que nós temos que fazer, mas nos reinventando em virtude exatamente das características, né, da pandemia, que exige o isolamento social e, portanto, não permite, né, que nós estejamos nas ruas. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se não fosse a gravidade da pandemia, a maioria esmagadora dos trabalhadores e trabalhadoras desse país estariam nas ruas já há muito tempo, dando um basta a essa situação insuportável que chegou exatamente o nosso país. Dói muito no peito. A gente hoje, por exemplo, aquilo que parecia que não ia acontecer, infelizmente, está virando realidade. O Brasil chorar a morte de mais de 300 mil seus filhos e filhas. Deveremos atingir exatamente essa marca hoje. Aqui no Rio Grande do Norte, já são mais de 4.200 potiguares que perderam exatamente suas vidas, né? Portanto, a todas essas famílias, nosso sentimento, nossa solidariedade. E, infelizmente, essa tragédia, né, que se abateu sobre o nosso país, ou seja, a gravidade da pandemia, fazendo com que o Brasil, hoje, né, seja o epicentro da pandemia a nível nacional, isso se deve, né, à postura negacionista que a maior autoridade do país exatamente adotou. Eu vi agora há pouco, Clemente, né, a imprensa noticiando o resultado da reunião do presidente da República com os demais poderes e com a representação dos governadores do Brasil. E o presidente, portanto, anunciando que, a partir de agora, vai ter um comitê de crise para o enfrentamento à pandemia. Aliás, ele disse, né, segundo o que está aqui na imprensa, que, a partir de agora, com a instituição desse comitê, os poderes, a representação dos gestores, vamos fazer, inclusive, um redirecionamento do enfrentamento à pandemia no nosso país. Olha, eu espero que isso seja verdade.
E o redirecionamento tem que começar por ele enterrar definitivamente o desprezo pela ciência. Por ele abandonar definitivamente a postura negacionista que foi decisiva para nós chegarmos à tragédia que nós chegamos nesse exato momento. O Brasil, inclusive, sendo visto lá fora como o país que pior tratou a pandemia. E os números falam por si, porque os números não são apenas números, são vidas, são sonhos que se foram. Então, eu quero aqui colocar que antes tarde do que nunca, mas que, de fato, esse comitê de crise, que há muito tempo a gente reivindica, há muito tempo os governadores cobram, aqui no Rio Grande do Norte, 12 meses de enfrentamento à pandemia, e desde o início que nós fincamos aqui as bases do Pacto pela Vida, que, inclusive, inspirou essa luta a nível nacional. E o Pacto pela Vida aqui no Rio Grande do Norte não é com discurso apenas, não. É com ato, é com atitude, é com gesto. Me reúno com os poderes regularmente, todos, com o setor produtivo, o setor empresarial, com os trabalhadores, através das suas centrais, com as lideranças religiosas e com as demais lideranças e com as prefeituras. Ou seja, Clemente, aqui a gente tem seguido a cartilha do Conselho Nacional dos nossos secretários de saúde, que há muito tempo vem clamando por um pacto nacional em defesa da vida. Aqui nós seguimos a cartilha. É o governo do Estado, de mãos dadas com as prefeituras, com os demais poderes, com os empresários e com os trabalhadores. E, através do diálogo, adotando exatamente as medidas necessárias para mitigar os impactos. Veja bem, 12 meses se passaram. E a maior autoridade do país, o governo federal, não só, até o presente momento, não tinha estabelecido uma estratégia nacional unificada, uma coordenação nacional unificada, mas pior do que isso, ainda atrapalhou e muito. Quando liderou o negacionismo. E todo mundo sabe o que foi o negacionismo. Desdenhou da máscara, incentivou aglomerações, receitando comprimido que não tem eficácia científica comprovada. E outro dado muito grave, Miguel Patá, que foi a falha do governo federal no Plano Nacional de Vacinação. Isso foi também desdenhar da vacina, porque é inadmissível um país de dimensão continental como o nosso ter falhado tanto no Plano Nacional de Vacinação, a ponto de, ainda hoje, nós estamos caminhando a passos lentos no processo de imunização do nosso país. Então, eu faço esse desabafo aqui, Deu, porque eu sou movida pela fé, pela esperança, né? Eu espero que, definitivamente, esse comitê que está sendo anunciado hoje não seja apenas propaganda, não seja apenas discurso, mas que esse comitê, de fato, funcione para valer. E que ele traga, por parte do governo federal, uma revisão profunda de toda a forma como o governo federal, através, da maior autoridade do país, o senhor presidente da República, tratou a pandemia até o presente momento. Que esse comitê venha com uma marca
fundamental, venha dizendo ao povo brasileiro que a ciência vai ser respeitada, que, ao contrário do desprezo com que a maior autoridade do país tratou a ciência até o presente momento, que agora não. Agora ela vai ter a valorização que ela merece por parte da maior autoridade do país. Até porque sem ela nós não temos salvação. Não temos salvação. Meus amigos, olha, veja bem, né? Os governadores, os gestores em geral, né, têm lutado muito. Afinal de contas, nós estamos diante de uma crise sanitária sem precedentes na história contemporânea do mundo e demos a desgraça, né, de ter uma conjuntura nacional como essa, com um presidente com essa postura negacionista. Então, tudo isso tornou a pandemia aqui no nosso país, né, muito mais dramática. Para completar, veio esse segundo pico da doença, ou esse repico, essa segunda onda, como queiram chamar. E ela veio muito mais violenta por conta exatamente da mutação do vírus, essas novas cepas. A transmissibilidade do vírus é uma transmissibilidade desembestada, como diz aqui no Nordeste. E por mais esforços que nós façamos, do ponto de vista da assistência à saúde, à população, nós não conseguimos acompanhar na velocidade da transmissibilidade. Daí a necessidade imperiosa dessas medidas mais restritivas do ponto de vista do isolamento social, do distanciamento social. Não tem sido fácil. Sérgio, Miguel, Patá, Dilson, Reginaldo, Neto e Clemente. Não tem sido fácil. Imagina, Neto, de um lado, a gente ter que conter a circulação. Ter que conter a circulação de pessoas, para tantas pessoas, portanto, precisam ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas precisam ficar em casa, Neto, precisa comer, tomar café, almoçar, jantar. E nós estamos num país de 14 milhões de desempregados. E nós estamos num país onde, infelizmente, né, a voz do mercado é a voz, né, que impera, né, em detrimento da voz das populações sofridas, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Eu digo isso porque, por mais que nós tenhamos que ter, evidentemente, enquanto gestores, a responsabilidade fiscal, sim, claro, temos que ter. Afinal de contas, eu não posso gastar mais aquilo acima do que eu arrecado. Isso é bom senso. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, num momento de crise como esse, não termos foco, não termos prioridade, não fazermos escolhas. E as escolhas têm que ser para garantir o direito da nossa população de sobreviver. Olha, meus amigos e minhas amigas, não é fácil adotar essas medidas mais duras. Além do estresse mental das pessoas, já se vão 12 meses. E, por outro lado, repito, o impacto do ponto de vista social que essas medidas trazem. Não só do ponto de vista da diminuição das receitas dos estados e municípios. Aqui no Rio Grande do Norte, esses 15 dias de suspensão das atividades não essenciais vai trazer, Clemente, uma redução das nossas receitas acima de 50 milhões. E olha que eu peguei o Estado colapsado. Eu peguei o Estado aqui, Sérgio, a herança que eu recebi, com 4 folhas em atraso, Sérgio. Eu peguei um Estado aqui, onde em 2018, sequer o mínimo constitucional em saúde eles cumpriam, Sérgio. E, em meio a tudo isso, a gente pegou uma pandemia dessa magnitude. Então, de um lado, isso tem um impacto nas nossas receitas, ao mesmo tempo que nós vamos elevar as despesas, principalmente
com saúde, e o impacto do ponto de vista, esse é o central, na vida das pessoas. O Nordeste tem uma vocação para o turismo extraordinária. Afinal de contas, com todo respeito, aqui está o mar mais bonito do Brasil e do mundo. Quem não conhece Pipa, São Miguel do Gostoso, Bahia Formosa e nossa querida aqui Ponta Negra, em Natal. Mas o fato é que, exatamente por a gente ter um turismo a nível do Nordeste como uma das portas principais de geração de emprego, é que vocês imaginam, né, a pandemia, o impacto que isso traz, principalmente para esse setor do turismo, para o setor do entretenimento, pelas próprias características da doença, que requer exatamente o isolamento social. Então, é aqui falando, mas ao mesmo tempo pensando. Por exemplo, é o vendedor de água de coco que não está podendo, né, fazer o seu bico todo dia aqui na praia de Ponta Negra e nas praias pelo Rio Grande do Norte afora. É o pipoqueiro. São essas pessoas que precisam da proteção social do Estado brasileiro. E aqui quero adiantar o seguinte: nós, os governadores, temos feito todo esforço. Alguns têm avançado mais nessa área, porque as condições do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário permitem. Outros têm feito de forma, né, mais modesta, mas nós estamos fazendo a nossa parte, como aqui o Rio Grande do Norte. Repito, mesmo ainda tendo folhas em atraso da gestão anterior que deixou, em que pese desde que assumi, os servidores públicos têm calendário, desde que assumi, eles recebem religiosamente dentro do mês, e assim continuará sendo, em que pese todas essas dificuldades do déficit financeiro violento que deixaram para a nossa gestão, mas mesmo assim, meus queridos companheiros e companheiras, estamos fazendo a nossa parte. Traduzo. Nós estamos aí com a campanha de cestas básicas para as populações de vulnerabilidade social, não como um favor, mas como um direito de cidadania. Mandei suspender, não, isentar por 90 dias a conta de água da população de baixa renda, por 3 meses, a tarifa social e a tarifa popular. Bem como pegamos a nossa agência de fomento, aqui a nível estadual, estamos disponibilizando crédito, desburocratizando para o microempreendedor, para que ele possa pegar até R$12 mil de crédito, e para o setor de bares e restaurantes, até R$50 mil. Estamos aqui prorrogando o pagamento do ICMS pelos próximos 3 meses, a prorrogação do Simples Nacional, e também estamos isentando por 3 meses a conta de água do setor de bares e restaurantes, bem como fizemos uma redução do ICMS de energia em 50% para este setor, por realmente compreender que é um dos setores exatamente mais afetados. Agora, nós temos que cobrar do governo federal a parte exatamente que lhes cabe. E aqui eu quero saudar, né, o papel que as centrais sindicais têm exercido nesse contexto, junto ao Congresso Nacional, mobilizando a sociedade. É inadmissível que o auxílio emergencial tenha sido cortado. É inadmissível. Só um governo, né, que não tem, de maneira nenhuma, a sensibilidade para entender o drama que as famílias de baixa renda vêm passando, toma uma atitude de tanto desprezo, de tanta indiferença, como foi a atitude que o governo federal tomou de suspender o auxílio emergencial a partir de janeiro desse ano. Eu lembro, Clemente, que quando, há um ano, a primeira reunião que nós tivemos com, então, era o Fórum dos Governadores do Nordeste, com o presidente da República. E não foi à toa
que foi exatamente o Fórum dos Governadores do Nordeste, o primeiro a levantar a bandeira da renda básica, do auxílio emergencial para as populações de vulnerabilidade social. Lembro que quando nós apresentamos a ideia, o governo ficou totalmente indiferente. Totalmente indiferente. E não podia ser diferente, tinha que nascer, sim, do Fórum dos Governadores do Nordeste, a luta pela renda básica, pelo auxílio emergencial, porque aqui estão ainda o maior grau das desigualdades sociais. E aí a luta ganhou fôlego, e vocês tiveram um papel fundamental. O PT, o PCdoB, PDT, enfim, o PSOL, os partidos do campo progressista, na verdade, terminou sendo uma bandeira que todo o Congresso Nacional teve exatamente que defender, porque era uma questão humanitária. As pessoas precisam exatamente cuidar da saúde e precisam comer e precisam sobreviver. E assim nasceu o auxílio emergencial. Não como um favor, isso é direito de cidadania. Assim como outros auxílios vieram, como o auxílio à cultura, nossos artistas estão, mais uma vez, gritando, clamando por socorro. E o auxílio às empresas. E as empresas têm que serem socorridas. Elas geram emprego. Elas precisam realmente de suporte para manter a carteira profissional dos seus empregados, dos seus trabalhadores. Então, por isso que eu quero ir aqui concluindo, dizendo o seguinte, meus amigos. Nesse momento, né, mais do que nunca, que esse Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida, da vacina, do emprego e do auxílio emergencial de R$600 ganhe fôlego, está entendendo? Pelo Brasil afora. Que isso toque os corações do Congresso Nacional. Nós não podemos aceitar essa desidratação do auxílio emergencial. Não podemos. Não podemos de maneira nenhuma. Trazer o auxílio emergencial agora para 150, para 250, não. O nosso povo merece respeito. Então, acho que nesse momento, essa é a agenda mais importante. Sabe por quê, Clemente? Porque sem o suporte social para as famílias de baixa renda, bem como para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nós não teremos condições de segurar as medidas duras, restritivas que estão em curso por mais tempo. É preciso que a gente entenda isso. Veja, na verdade, quando a gente toma essas medidas, e elas causam impacto, e os negacionistas nos atacando o tempo todo, os seguidores do presidente, aqui, né, é uma onda, né, de fake news, de fazer como outro, minuto a minuto. É uma calúnia atrás da outra, como se nós, governadores e prefeitos, estivéssemos contentes em tomar medidas restritivas como essa, de permitir, nesse momento, o funcionamento somente das atividades essenciais. Muito pelo contrário. Governador nenhum, gestor nenhum gostaria de estar tomando as medidas que nós estamos tomando. Até porque o problema não é o decreto da governadora, do governador ou do prefeito. O problema é o vírus que está matando, que está tirando a vida das pessoas e está impactando o funcionamento exatamente da economia. Por isso que, para enfrentar esse vírus, o caminho é a ciência. A ciência dizendo, olhe, a vacina tem que acelerar. E a ciência dizendo, como ela diz, o governo nacional, os governos precisam chegar com suporte para as famílias de baixa renda, para os trabalhadores, para minimizar exatamente os impactos da pandemia. Então, meus amigos, eu acho que não existe essa oposição entre vida e economia, repito,
até porque o problema é exatamente o vírus. Nós todos somos a favor da vida, da saúde, da ciência, da economia, do emprego. O nosso inimigo comum é exatamente o vírus. Então, o que nós queremos é que o Estado Nacional traga a proteção social, tanto para as famílias de vulnerabilidade social, bem como também para os microempresários e todos os setores atingidos social e economicamente pela necessidade impositiva dessas medidas restritivas. Volto a dizer, né? Nós queremos um auxílio emergencial que nunca deveria ter sido interrompido e que está demorando a chegar. E ele não pode chegar com esse valor irrisório para garantir a segurança alimentar e a sobrevivência da nossa população. Nós temos que lutar. E aqui hoje está aqui os governadores do Brasil lançando exatamente a carta, Clemente. Estamos lançando a carta aqui, a carta dos governadores aos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal sobre o valor do auxílio emergencial. Aqui a gente está se somando à campanha Renda Básica que Queremos e solicitam a adoção das providências necessárias para garantir segurança de renda à população, associada às medidas de distanciamento social essenciais para serem adotadas nesse momento dramático, exatamente da pandemia. Né? Então, veja, né, mais do que nunca isso aqui se faz necessário quando nós sabemos que o cenário dramático que nós vivemos nos leva a uma realidade hoje de agravamento. De um lado, você tem já tinha a dificuldade de leitos de UTI, a dificuldade dos profissionais de saúde, que estão exaustos. Você tem a dificuldade dos insumos, a lentidão da vacina, a cobertura vacinal muito baixa, e para acabar de completar o nosso sofrimento, a nossa aflição, a crise de oxigênio. Não é fácil, meus amigos. Não é fácil. Não é fácil, por isso que nós temos que ter muita clareza, não perder de maneira nenhuma o sentimento de solidariedade, o senso de responsabilidade, a necessidade de união. Nós temos que dar um foco cada vez maior na questão da vacina. Por isso que eu quero aqui saudar o Fórum dos Governadores do Nordeste. E aqui, em particular, para o dever de justiça. Saudar o governador Rui Costa, que desde o ano passado vinha perseverando na busca desse contrato de aquisição das vacinas Sputnik com o Fundo Soberano Russo. E o governador Rui, quando conseguiu, socializou com todo o Nordeste. E o Nordeste socializou com todo o Brasil. Na defesa exatamente do Plano Nacional de Imunização, que é um dos mais belos legados exatamente do SUS. São 37 milhões de doses que os 9 governadores do Nordeste, os 9 estados do Nordeste estão comprando. Isso vai ajudar, e muito, a acelerar o processo de imunização da nossa população. Isso é fundamental, porque não adianta. Somente ela, a vacina, é quem vai trazer a vida como ela é. Como ela é, com aquela alegria, com aquela esperança, com aquela fé e capacidade de luta que a gente tem sempre, de lutar por dias melhores para o povo desse imenso e desse querido país. Termino aqui dizendo para vocês o seguinte: Rio Grande do Norte é uma luta incansável. Peguei um SUS colapsado, mas conseguimos abrir uma rede de 16 hospitais. São mais de 750 leitos. E aqui, ao invés de hospital de campanha, aqui nós investimos no próprio SUS, na nossa própria rede.
Aqui foram mais de 4.000 profissionais de saúde contratados entre nomeados e contratos temporários. Continuamos aqui trabalhando de maneira incansável, mas dizendo muito claro à população que não adianta se iludir. Não tem leito de UTI que dê jeito se a gente não fizer esse sacrifício dessas medidas mais duras do ponto de vista do distanciamento social, do isolamento social e avançar com toda a força, com toda a garra no processo de vacinação no nosso país. Esse plano nacional de vacinação, ou seja, a atitude do governo federal, o presidente da República, no que diz respeito à aquisição de vacinas, foi uma das falhas mais graves nesse contexto de pandemia. Seguramente, se nós estivéssemos com o processo de vacinação acelerado, muitas dessas vidas teriam sido poupadas e não ceifadas, como elas continuam a cada minuto. Clemente, é muito doloroso. Eu estou falando com vocês aqui agora, e as nossas taxas de ocupação de leitos aqui no Rio Grande do Norte, acima de 95%. Em contrapartida, nós temos uma fila aqui, esperando o leito de UTI, com mais exatamente de 100 pessoas, 118 pessoas nesse exato momento. É por isso que, repito, o óbvio às vezes cansa, mas o óbvio às vezes precisa ser muito proclamado, né, ser repetido, que é a vacina. Vacina. Bom, meus amigos, fica aqui meu abraço, repito, na condição de professora que sou, na condição de quem trago na minha história toda a bela experiência do movimento social, do movimento sindical, fico feliz de ver as centrais sindicais, pela representatividade, pela legitimidade que vocês têm nessa luta em defesa da vida e tendo um olhar exatamente mais amplo. Porque, nesse momento, por mais legítimos que sejam os direitos dessa ou daquela categoria, que são, e a gente deve ter todo o respeito, mas, nesse momento, nós temos que olhar para a floresta como um todo. E a floresta como um todo, nesse exato momento, é a gente assumir, é a gente botar a cara. É a gente, Clemente, inclusive, me permita dizer uma coisa aqui para os meus queridos companheiros e companheiras. É mostrar a cara, inclusive, no sentido de se contrapor à campanha orquestrada de fake news, das calúnias. Como se não bastasse o desafio imenso que nós temos aqui, como em todo o Brasil, hoje, enquanto gestor, eu tenho que manter minha fé, minha esperança, minha crença, minha capacidade de lutar, e, ao mesmo tempo, estar aqui incentivando a nossa equipe aqui, de secretários, gigantes, todos eles, a começar exatamente da nossa Secretaria de Saúde, dos nossos profissionais de saúde. Mas, Clemente, é doloroso. Nós começamos cedinho. E todas as nossas energias, que devem estar voltadas nesse momento para cuidar da saúde, para cuidar da vida, de repente são tragadas por uma onda orquestrada de fake news, pelo esgoto, pelo subterrâneo com que essas notícias exatamente são produzidas para atacar da forma mais leviana, da forma mais irresponsável do mundo, o governo, os gestores. Me permita aqui deixar essa reflexão para o movimento sindical. O movimento sindical, de repente, se posicionar nesses casos, não vai tirar pedaço, não. Não significa que está defendendo o governo A, B ou C. Mas significa a postura de responsabilidade, de vir para a linha de frente, de vir para as mídias sociais e combater com toda a veemência
aquilo que merece ser combatido quando se trata exatamente de calúnia. Desculpa, aqui é porque é muito duro tudo isso que nós estamos enfrentando. Mas a fé que a gente tem na defesa da vida, né, nos alimenta. Por isso, meus amigos, eu quero aqui terminar nesse exato momento parabenizando exatamente, e repito, a iniciativa das centrais sindicais em todo o país, porque essa é a pauta que o Brasil mais precisa, que é vacina, que é o emprego, que é o auxílio emergencial. E eu pediria agora que, em defesa da vida, que nós pudéssemos agora encerrar esse ato aqui com um minuto de silêncio em memória do querido companheiro Zé Teixeira, Dedé Teixeira, como carinhosamente eu o chamava, meu contemporâneo na luta, na organização dos trabalhadores de educação do Rio Grande do Norte, militante da Central Única dos Trabalhadores. Então, em memória de Zé Teixeira, de Haroldo, que se foi hoje, e de tantos, né, militantes, guerreiros, que, infelizmente, né, não tiveram a chance de sobreviver, porque a vacina não chegou a tempo. Em nome deles, em nome também dos profissionais de saúde que já se foram. Eles que na linha de frente, ali correndo um risco maior. E em nome, né, de todas as famílias enlutadas do Brasil e do Rio Grande do Norte, que nós fizéssemos aqui um minuto de silêncio, mas manifestando nossa imensa, né, fé e esperança àqueles que estão exatamente nesse momento lutando por um leito de UTI e lutando para sobreviver. Haroldo está falando. Zé Teixeira, Dedé Teixeira, Haroldo e Pedro presentes. Muito obrigado, governadora, muito obrigado pelas suas palavras, muito bom tê-la aqui conosco nesse encontro. Leve das centrais sindicais a mensagem ao Fórum de Governadores, aos governadores do Nordeste, ao nosso amigo governador Wellington Dias, que esteve conosco nessa segunda-feira, a mensagem das centrais sindicais de que elas estão juntas, reunidas e unidas na defesa da vida, todo o apoio a todas as medidas que o Pacto pela Vida, firmado pelos governadores, está implantando, toda a nossa energia e toda a nossa força para as iniciativas corajosas que governadores e governadoras têm tomado nesse país, cumprindo uma missão quase impossível de substituir aquilo que o governo federal, como tarefa, não cumpriu. É uma tarefa hercúlea que vem sendo feita, nós reconhecemos e sabemos que essa iniciativa tem sido responsável porque essa crise não seja muito mais pior do que está sendo. Nós temos condições de reverter, vamos atuar, trabalhar e temos feito isso nessa perspectiva, que sigamos juntos e que tenhamos capacidade de cada vez mais unir. Iniciamos agora uma tarefa longa, que é a preparação do 1º de maio, como o Sérgio Nobre já anunciou, as centrais sindicais farão desse processo mais um processo de mobilização,
de mobilização para que nós tenhamos vacina para todos, auxílio e proteção econômica para todos, proteção às empresas, fortalecimento do SUS, do sistema de vacinação, apoio aos governadores e prefeitas que têm feito todo o esforço para conduzir o país numa trajetória de superar essa grave crise. Queria, em nome da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Central de Sindicatos Brasileiros, da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras, da CTB, da nova Central Sindical de Trabalhadores e da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, em nome do Sérgio Nobre, do Ricardo Patá, do Adilson Araújo, do Reginaldo, do Miguel Torres e do... esqueci alguém, Adilson e Antônio Neto, dos 6 presidentes que aqui estiveram conosco, do Ildeu Moreira, presidente da SPPC, e da Fátima Bezerra, governador do Rio Grande do Norte, aqui também em nome do Fórum dos Governadores e do Consórcio do Nordeste, agradecer a todos e todas que nos acompanharam nessa live, agradecer a equipe técnica que organizou e manteve essa live aqui no ar, divulgando e distribuindo aos nossos internautas que nos acompanharam, a todas e todos que nos acompanharam, agradecer muito, convidá-los a estarmos juntos, fazemos a campanha de solidariedade. O Neto, inclusive, mandou uma mensagem aqui sugerindo que nós fizéssemos, durante a vacinação, todos que fossem vacinar levassem 1 quilo de alimento. Pode ser uma ideia para nós já implantarmos nesse processo de preparação do 1º de maio, ou seja, fortalecermos as nossas ações de solidariedade que os sindicatos e as organizações têm feito. Agradecer a todos que estiveram aqui nos acompanhando, aos presidentes que aqui participaram, desejar ainda uma tarde longa de mobilização, de conscientização, porque o lockdown é fundamental, porque a vacina é essencial e porque preservar a vida é a nossa principal missão. Uma boa tarde a todos e todas. Parabéns por esse trabalho.